Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Respire e Diga Sim. Muito prazer, eu sou a Carolina Mânica, eu sou atriz e agora eu também sou podcaster. Ai, que chique. Eu tô me achando muito chique com esse novo título. Todas nós temos um momento da nossa vida em que temos que dizer sim. Sim para nós mesmas e sim para a nossa individualidade. Eu acho que o grande marco da nossa vida está quando a gente se dá conta dessa individuação, em que dizer sim é dizer não, intrinsecamente para uma série de padrões que já não nos cabem e não nos servem mais. Esse podcast é sobre isso, sobre mulheres brilhantes que estão à frente de um tempo, sobre a sua trajetória, as suas histórias, os seus anseios e reflexões. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a convidada número 1 desse podcast. Ela que foi, assim, musa da minha geração, passou por momentos de fama, de superação, e hoje, além de atriz, uma ótima atriz por sinal, ela é produtora de conteúdo. Além disso, ela vai lançar um livro ainda esse ano, eu acredito, com depoimentos sobre uma fase muito marcante da vida dela. E ela é ninguém menos que a Luciana Vendramini, que eu sou muito fã. Carol, obrigada. Lu, eu que agradeço. Muito bem-vinda, muito obrigada por topar participar desse primeiro podcast, né? O meu primeiro episódio, assim, é uma honra. Não, eu acho assim que a gente está num momento mesmo assim da mulherada, não é se unir. A gente precisava de motivos e de espaço para se unir, né? Então hoje com esse veículo que é um podcast que é tão livre, né, onde a gente pode expor as nossas ideias, e você trouxe um argumento tão importante, sabe? Porque tem muito podcast por aí, né? Mas será que todos são bem-vindos, né? Será que são todos eles que eu gosto de estar lá no trânsito ouvindo? E o argumento que você trouxe, a ideia, eu achei maravilhosa. Então, também sou muito sua fã, você é uma atriz maravilhosa e com ideias incríveis. E eu acho isso, que tem que ter um instrumento para a gente poder pensar junto com uma outra pessoa e discutir, refletir, né? A gente não tem mais esse hábito de sair para sentar num bar. As pessoas estão individualistas, né? Depois da pandemia, eu acho que toda essa vida social, ela modificou muito, né? Até esquisito, às vezes. Tem umas coisas que são esquisitas, assim, né? Tipo, parece que as pessoas não conseguem mais sentar, olhar uma no olho da outra. Não conseguem. Aprofundar um assunto, olhar para dentro de si de uma forma mais vulnerável na frente do outro, né? E eu acho que isso é uma grande chave de transformação, assim, quando a gente consegue acessar a nossa vulnerabilidade, compartilhar essa vulnerabilidade e ter empatia. Sim. Né, com o outro. E é incrível, né? Porque a gente fazia isso antes, né? Todo mundo saía, ia para os bares, falava um monte. Aí a gente teve a pandemia, teve esse encontro com o nosso eu, né? O ficar sozinha em casa, ou ficar com o outro, suportar tudo aquilo, ou não suportar, ou curtir. E aí, quando estamos para sair para as ruas, trava. Trava porque eu acho que abriu ali uma gaveta, né? Na nossa cabeça. Abriu essa gaveta e eu acho que as pessoas não estão sabendo lidar com isso. E ao mesmo tempo que todo mundo tem uma voz, parece que está mais fácil se comunicar pelas redes do que na vida, né? Totalmente. E aí eu vou começar já com a primeira pergunta. Vamos entrar realmente no nosso podcast, né? Eu vou sempre começar esse podcast com uma pergunta que é a pergunta que fez com que eu quisesse criar, né, esse momento com essas convidadas, né? Então, a minha pergunta é: qual foi o momento da sua vida em que você parou, entrou em contato com você, olhou para dentro de você, respirou e disse sim? Olha, ufa! Acho que as pessoas vão respirar e fazer isso aqui, cara, porque olha, é uma pergunta que ninguém faz, né? Você vê, tem tantas frases clichês e essa é uma pergunta muito inesperada. Porque tem, né? Na hora que você pergunta, a hora que você lê isso que você escreveu, vem imediatamente na nossa memória, seja quem tiver aqui sentado futuramente, vem. Porque é um respirar e dizer sim diferente, né?
É aquele momento que você se olha e olha para dentro de si. Olha, eu já falei muito desse tema, mas ali foi um grande aprendizado para mim, quando eu tive toque. E eu sempre procurei muito respostas. Por que que eu tive isso? Né? Eu bati muito a cabeça nessa tecla e isso foi me prejudicando, digamos assim. E aí a minha médica, ela falava assim, Luciana, o momento que você aceitar que você precisa tratar e tomar remédio, já é 50% do seu tratamento. Aí eu falava, não, aquilo não entrava na minha cabeça. Eu Sim. falava, não, eu quero ir atrás da terapia, eu quero procurar ler, quero entender como é que eu entrei nisso. Ela, Uhum. você não vai entender. Porque, né, se a gente contar desde Freud, Jung, são estudos de 220, 30 anos. Então tem muita coisa em aberto que a gente vai estudar. E aquilo foi me levando para foi colapsando, né? Eu fui colapsando mesmo, porque quanto mais eu retardei de assumir e Uhum. de me tratar, porque eu falava, não, amanhã eu tô ótimo, hoje eu já tô bem melhor, A né? gente vai criando resistências a nós mesmas, Muita né? resistência. Então, assim, tem um momento que a gente tem que olhar pra gente falar sim. E esse Foi, sim é colocar um limite também, foi né? exatamente isso. Foi o dia que a minha mãe e minha irmã, nós estávamos juntas e aí todo mundo assim, gente, não dá mais para te ver desse jeito. Você tá parando de trabalhar, você tá fazendo, você tem que se cuidar. Uhum. E aí foi um dia que eu fiquei sozinha em casa. Foi muito difícil, Uhum. porque é muito ruim ficar sozinha quando você tem um problema de saúde mental, porque aquela mão estendida, seja de quem for naquele momento, é muito importante. Claro. E aí eu falei, cara, eu preciso realmente, não dá mais para viver assim. Eu tava num nível assim da curva da loucura, que eu costumo dizer. E foi aí que no dia seguinte eu liguei para minha médica e falei com ela. Ela foi em casa. Eu falei, preciso muito falar com você. Eu acho que ela sentiu. Eu falei, tá bem. Você sabe, Lu, dizer sim é um ato de coragem. Meu, foi demais, E foi. acho que a tua história, ela é, assim, um grande exemplo de que dizer sim é um ato de coragem. Porque foi o ato de coragem que você teve em busca de você mesma, né? Pra você encontrar a própria Nossa. cura. É porque todo esse tempo que eu busquei um entendimento, que foi em vários médicos, li muitos livros, eu não encontrava nada que falasse, né? Uhum. Porque o nosso mal é esse, a gente quer encontrar uma resposta. Uhum. E a gente está aqui para aprender. E a gente só vai aprender depois de ter passado. Então, e aí Uhum. vem a resposta. Uhum. E nesse dia que eu tive que respirar e falar sim, foi o dia que a minha médica foi em casa, ela falou, me conta. Eu falei, não, eu vou me tratar, eu preciso, eu não aguento mais essa situação. Eu já estava 3 anos, já tinha parado de trabalhar. Eu fui deixando de fazer coisas porque foi minando a minha vida. Sim. Eu falei, eu não entendo como é que eu entrei nessa loucura. Eu procurei muitas respostas, não achei e vou me tratar. E nesse dia ela falou, então a gente vai tomar o remédio hoje. Aham. Aff, aquilo pra mim também foi um É que outro tem sim. muito preconceito, né? Existe um Tem. preconceito gigantesco, assim. E eu acho também que tudo aconteceu na sua vida numa época em que existiam muitos tabus quanto a Muito, isso, total. né? Eu acho que você foi assim, eu acho que você é uma inspiração, uma precursora no mundo de muita gente que sofre, né, com certas, sofre certos preconceitos que hoje em Sim. dia, assim, a gente, é inadmissível, né? É inadmissível esse tipo de julgamento, Não, e é né? uma época, né? Isso foi em 97, 98. Então, Então, a única coisa de saúde mental, a única informação de saúde mental que a gente sabia era a síndrome de pânico, aham, né? Que virou, todo mundo tinha síndrome de pânico, né? Então, ninguém, quando o médico falou que eu tinha toque, uhum. eu fiquei boiando. Fingi assim, sabe, que eu tô entendendo, mas não tô. Aham. Tanto que no dia seguinte eu liguei para ele. Eu falei, eu não O entendi. que é isso? Ele falou, vem aqui. Aí ele me contou, porque eu não sabia o que era. Sim, É uma doença que te deixa muito lúcida, claro. né? Não é uma apatia, como uma depressão, que você fica apática, que você fica melancólica, né? Não é um desespero, que é o Uhum. pânico, aquela morte iminente, que ele te faz sentir aquele momento que dá o gatilho, assim.
E o toque, você tá ali lucidona, ligadona, mas tá cheia de mania. E como lidar, né? Assim, pensando na sua trajetória, você ficou famosa super cedo, você tinha 16 anos, é uma coisa assim. Eu, quando olho pra mim, assim, eu penso, bom, com 15 anos eu dei o meu primeiro beijo, e a Luciana com 16 já era um fenômeno, né? Eu acho que foi tudo muito Então, rápido também. muito rápido, Eu muito acho que teve rápido. uma ousadia do meu lado, que às vezes, assim, na terapia, né, a gente é bom terapia porque a gente vai se ouvindo, né? Na época, assim, que eu morava no Rio e tinha muitos amigos, filhos de artistas, e eram pessoas maravilhosas, livres. Uhum, E eu vim de uma cidade do interior, mas do interior mesmo, né? Lá de uhum, Jaú, longe, uhum. né? 300 quilômetros de São Paulo. Do Rio, então, né? E aí eu me vi naquele cenário de Ipanema, da garota de Ipanema, né? Aham. Vivendo várias amizades diferentes, lindas, assim, Uhum. né? Totalmente desprendida daquilo que eu vivia em Jaú, que era uma timidez, era tudo travado, né? As fofocas de cidade do interior. Eu me senti muito livre ali. E Sim. parece que eu me adaptei muito rápido. Só Uhum. que eu achei que eu era super moderninha, né? Então, quando eu fiz o meu primeiro ensaio nu ali, no fundo, eu não queria ter feito. Se eu Sim. fosse escolher novamente e usar o meu racional hoje, né? Uhum. Não teria feito, porque eu fiz num ímpeto assim, não, eu sou super moderna, Eu dou sou conta. super Eu dou conta. descolada, Aham. né? Era virgem, né? Mas eu sou Sim. mega moderna, eu sou virgem porque eu não tive oportunidade. Então eu acho que ali eu me fantasiei bastante, né? Sim. E aí eu dei um passo muito grande e depois me assustou, né? Porque Claro. vem a carga da sua trajetória, da sua vivência Uhum. de vida, que era no interior que eu tinha isso, né? Porque também, se você pensa assim, hoje em dia, né? Hoje em dia todo mundo tem um lugar para colocar a sua opinião, para expor. Todo mundo tem uma vitrine, enfim. Você tem milhares de plataformas que Total. você pode colocar a sua cara. Nos anos 90, quem Nossa. era famoso era rockstar, né? É outro lugar, assim, tipo, eu acho que os adolescentes e crianças e jovens, mais jovens de hoje em dia, assim, a galera mais nova, eles não têm ideia como era diferente, né? Eu acho que você viveu tudo Totalmente. isso na pele, assim, eu acho que é até interessante a gente meio que falar um pouco, assim, porque... Sim, porque naquela época era tudo mídia impressa, Uhum, né? Tudo que hoje a gente vê através de um celular, a gente só via na mídia impressa ou na TV. uhum, E na TV, TV uhum. aberta, né? TV a cabo. Nossa, só se você viajasse para fora. Aí Total. você falava, nossa, assisti MTV quando eu viajei, né? Tava Uhum. lá nos Estados Unidos, tem MTV. Tanto que quando a MTV veio para o Brasil foi uma loucura. Foi, eu Então lembro. a gente viveu uma época, assim, eu principalmente, que eu não tinha um lugar de fala onde eu pudesse falar do que eu penso. Eu Claro. era entrevistada, como todo mundo naquela época, e as entrevistas nem sempre saíam da forma que a gente deu, né? Sim. Não, nem Então, registrava, né? não, você ia Tipo gravar, assim. você ia levar um gravador, É. aquele grande ainda, de tecla. Não Uhum. tinha esse hábito, né? Era tudo muito novo. E eu era muito nova, ainda vim de um selfie familiar, assim, bem do interior, sabe? Uhum. Então, malícia zero. Ingenuidade, né? Existia Pois uma é. pureza, né? Tinha uma pureza. Então, aí teve de tudo. Aí tem gente que se aproveita, aí tem gente que não. Aí tem gente que te explora, que eu digo assim, É. na sua. Te explora, por exemplo, numa entrevista, Exato. te pergunta muita coisa, edita e põe o que quer. Sim. Né? Eu sofri até pouco isso, sabe? Foram poucas entrevistas que eu falei, nossa, mas mudou tudo, né? Foi bem pouco, mas eu vivia com muito artistas naquela época e todos reclamavam, Uhum. falavam, ficavam injuriados, né? E aí onde você ia reclamar? E tinha ainda o medo de reclamar. Exato, porque é isso que eu queria entrar até. Porque se você para pensar, hoje em dia a gente tem pautas que eram completamente veladas. A gente vivia uma sociedade muito mais machista, Total. né? Que a mulher, ela até hoje ela é, se você pensa no audiovisual, né? Até uma coisa, né? A mulher ela é sempre muito fetichizada no audiovisual. E Sim. naquela época, além de ser fetichizada,
não existia o lugar de fala, não existia o empoderamento feminino, né? Não existia. Você sofria abusos psicológicos, abusos emocionais, relações tóxicas, e nada disso tinha nome. Não existiam esses nomes. Não, a mulherada nem sabia. O empoderamento feminino naquela época era assim, ó, quando um marido, tô dizendo entre que eu vi na família, né, de tios, quando um filho, um marido ficava doente, aí é a mulher que tem que salvar, né? Aí é a mulher que leva pro médico, porque eles são bem patifes. Ah, o filho tem problema na escola, é a mãe que vai. Reunião escolar é a mãe. Esse empoderamento já existia na época, que a mãe, a figura feminina que estava lá na frente. Tem que levar no médico, é a mãe. Então eu vi muito isso, a minha mãe, as minhas tias, a minha avó, salvando o mundo. É uma repetição, né? Repetição Mas eram do apenas papel da donas mulher dentro de do casa. patriarcado, né? O que é uma dona de casa? Dona de casa é um trabalho árduo. É muito punk. Hoje, cada roupinha que eu boto na máquina de lavar roupa, eu penso na minha avó. Eu falo, gente, a minha avó lavou no tanque. Aqueles lençóis branquinhos. Então eu penso, eu teve um dia que eu chorei na frente da máquina de lavar a roupa. Sim. Eu chorei porque eu falei, eu botei tanta coisa assim de lençol, coisas pesadas, e é plim, um botãozinho, né? As pessoas que as mulheres na hora, usavam. eu falei, gente, ali já era um empoderamento. E os homens, uns fracotes, tudo nas nossas costas, nas delas, né? Então, hoje a gente descobriu isso, que é maravilhoso, porque a gente está começando a pegar pra gente mesmo, né? Porque eu penso assim, gente, a vida só começa através de uma mulher. Eu admiro muito as mães. Porque eu falo, meu Deus, quem é mãe? Eu não tiro meu chapéu. Eu tiro o chapéu, eu ajoelho. É punk, cara. É punk. É punk. Eu tenho então, uma filha eu de penso, 9 anos. então, eu penso assim, eu acompanhei algumas gravidezes de amigos, né? De amigas e de irmão. E eu vi aquilo, eu falava, Jesus, minha avó teve 11 filhos. O meu primeiro pensamento quando eu estava grávida e descobri que era uma mulher, primeiro eu achei incrível, porque eu acho que ser mulher é uma das melhores coisas do mundo. Eu amo ser mulher, né? Eu acho maravilhoso. E segundo foi, como eu vou fazer para instruir ela a se proteger neste mundo, Então, né? Porque é isso, ser mulher, você é alvo de um monte de coisa. e é muito contraditório, né? Porque é a mulher que vai lá, que dá a vida, que vai parir, que vai passar um puta perrengue naquele hospital. Eu tô indo mesmo lá dentro. E o homem vai pegar aquele bebê, vai se orgulhar, coisa e tal. Mas é a mulher que te deu a vida, né? Então, quando eu vejo pessoas falando mal de mulher, eu falo, gente, ele não pensou na mãe dele antes? Porque eu agradeço a minha mãe por estar aqui. Sim. Né? Porque foi através dela. E se eu estava assistindo até lá um dragão lá, como é que eu... Casa do Dragão. Casa do Dragão. Aí o primeiro episódio, que é bem interessante, que tem lá, que mostra uma situação da menina, da princesa ansiosa, com as unhas todas carcomidas, assim, né? Que a gente estava comentando. E ali a esposa do rei, não estava lá. Ele queria um filho. Ela falou assim, olha, essa é a última gravidez, eu não aguento mais, eu já tive 2 natimortos e nananã, eu não aguento mais. Aí tá, o filho estava atravessado. Foi aquela loucura, não dá para nascer. O pai tem que escolher, qual dos 2 você escolhe, né? Nossa. Olha que situação. Aí ele escolhe o filho, que ele tinha certeza que era um filho homem, um herdeiro. E aí o filho atravessado, e eles tiveram, naquela época era muito difícil, gente. Eu queria viver naquela época, depois desse filme, não quero não. Eu falei, desisto. Eu nunca quis. Aí os médicos naquela época, ele falou assim, olha, a gente vai ter que usar uma técnica que eles usam lá na Cidadela, mas é o único jeito. Mas depois dessa técnica, é uma hemorragia enorme e a mulher morre. Ai, que horror. Então ele pegou uma faca. Ah, eu vou mesmo, agora eu tô Fred Krueger. Aí ele pega uma faca e pá na barriga. Mas arreganha aquela barriga e tira o filho. Sem anestesia, né? Nada. A mulher urrando. Que loucura. E eles falavam, não, eu já dei todas as papoulas que podia, não tem mais, né? As papoulas, pra as ficar papoulas, meio alucinógeno, né? Claro. E aí aquela mulher morre.
Nossa. E aquele filho tá no colo lá do médico e depois o filho morre também. Ah, já contei. E depois o filho morre spoiler. também. Spoiler! Então olha ele só. perde a esposa, ele perde o filho tal do herdeiro, aonde a menina vai ter que tomar a Assumir, frente. aham. Então eu vejo ali o quanto a mulher, os homens dependem da gente para Sim. tanta Você coisa. sabe que existe um conceito que é muito interessante. Eu estudei muito pouco sobre isso, então assim, eu não vou me aprofundar muito. Mas é um conceito que é o do ecofeminismo. Foi até uma indiana meio que escreveu um livro sobre isso, eu não lembro mais o nome dela agora. Mas ela fala sobre essa questão da exploração do corpo da mulher, né? Paralelamente à forma como o homem ele extrai as coisas da natureza, né? Então, assim, se a sociedade ela fosse matriarcal e não patriarcal, talvez a gente não vivesse esse caos ambiental que a gente vive pela Pode forma ser. como a mulher ela lida com a natureza. A natureza da mulher é outra, É. né? É a mãe terra, né? É. Já tem a mãe terra. Eu vejo muita coisa do sagrado feminino, que eu acho tão bonito, né? A parte da menstruação, como elas lidam, né? Com a menstruação, de devolver lá pra terra. E entender. Elas são bem radicais, na Sim. verdade, as ecofeministas, né? Tipo, eu São. não tô nem perto. Não, a Eu gente. tô mais lendo o livro A do gente que. é urbanoide, né? Mas Triste. assim. Mas é muito lindo, É né? lindo, é lindo. Essa Eu admiro força, muito. É. esse poder e como elas ficam fortes, É uma sabe? missão, um propósito de vida, né? Porque você molda a sua vida inteira dentro de um pensamento, né? E de um pensamento da natureza. É. Você está em comunhão com aquilo. É. Você está em respeito, né? É lindo. Com aquela árvore, com aquele rio, né? Eu tenho amigas que fazem... Duas amigas, né? Que estão no Sagrado Feminino. Elas me apresentaram algumas canções. Então, aí elas falam... Ai, Lu, ouve essa música aqui. Quando você estiver se sentindo meio down. Porque ela dá um chão, centrada. dá uma terra. Eu falei, qual música? E a música é linda. Aquelas vozes femininas, quase um mantra, né? São mantras. Né? E ela fala, não, eu na minha casa eu não uso essa esponja aqui na pia. Eu falo, não, então elas têm uma filosofia de vida diferente da gente. Eu tenho um pouquinho, eu uso lá... Eu também procuro, mas eu fico... Mas 100% porque... Puta da vida porque porque é uma mudança radical, muito né? Mudança de alimentação, de, né? É muito você não pode difícil. usar couro, enfim, tipo, você totalmente vegana, enfim. É toda uma filosofia de vida, assim. Mas é interessantíssimo, radical. Eu acho que... Mas a comunhão delas com a natureza que me impressionou. Sabe? Esse negócio delas se reunirem, de acender o fogo. O que aquele fogo está trazendo para elas. Então, eu achei aquilo tão lindo. Mas eu só estou assistindo, estou igual a você, né? Assistindo e achando lindo. E tentando entender a gente que está nessa cidade doida, né? Urbanoide total. Como se conectar, como trazer um pouco disso para nossa vida, né? Então, quando essa minha amiga vai em casa, ela começa, não, Lu, não usa isso. Eu falo, pode falar. Não usa isso, faz assim, faz assado. A gente está sempre aprendendo, né? Eu acho que é isso. É muito importante a gente olhar para o outro e realmente se abrir a aprender. Eu acho que as ecofeministas, elas têm muito a nos ensinar, assim. É uma filosofia bem radical, assim, pelo que eu vi ali. Mas eu acho que tem um aprendizado muito valioso ali pra gente também, né, trazer pra nossa vida e adaptar dentro daquilo que a gente consegue. Porque acho que nem tudo precisa ser 100% radical, né? Eu acho que a gente pode ir para para um caminho do meio, assim, né? E é isso um pouco que... E o Respire e Diga Sim, o que você traz, é esse caminho. Exato. Né? De mergulhar em nós, né? De trazer esse mergulho quando foi que você precisou, né? Esse dia que eu tive que dizer sim para um remédio, porque eu era naturalista, digamos assim. Eu era sou chocólatra, tá? Naturalista fake. Sim. Eu não bebia, eu não me drogava, não comia umas porcaria ou outra, mas não tomava remédio. Só tomava para enxaqueca, né? Que eu tenho muito. Então, aceitar aquele remédio que já vem com muito tabus e preconceitos de que vai me deixar babando, assim, né? Já vinha aquela coisa do filme da Sylvia Plath na minha cabeça. As pessoas achavam isso, né? Eu achava isso. Eu tinha muito medo.
né? Então é um preconceito, é uma falta de informação. Sim. E onde que a gente achava essa informação, Carol? Onde? Tinha algum livro ali que você podia comprar? Não tinha, porque não tinha. Que bom que você falou em livro, porque eu acho que é isso. Eu queria muito puxar esse assunto, que é, né, que você tá escrevendo um livro sobre toda essa fase da sua vida, né? E eu queria saber como foi essa decisão mesmo, assim, de querer compartilhar essa história, assim. Eu, para mim, vejo de uma forma muito nítida o quanto que é importante, né, a gente poder ter acesso às histórias das pessoas e fazer com que elas abram nossa cabeça e transformem a nossa vida, né? Mas eu imagino que para você também dizer sim a esse livro Também. Sabe não deve quando ter eu sido disse fácil. sim? Há 3 anos atrás, Carol, porque esse livro está escrito há 10 anos. E eu fui procurada, né? Eu estava dando uma entrevista para Marília Gabriela, que eu amo, que eu admiro, que eu acho ela. Desde criança eu já assisti ela na TV Mulher, já acho aquela mulher foda mesmo. E aí eu tava dando uma entrevista para ela e falando do toque e tal. E ela falou: você tem que fazer um livro, você tem que não sei o quê. Eu falei: ah, tá, não sei o quê, você tem que dividir e tal. Passou. Aí na segunda vez que eu estive com ela, depois acho que de 1 ano, 2, ela disse, né, que o Gianecchini tinha escrito o livro dele e que ele ajudou muita gente e que muitas pessoas foram beneficiadas por esse livro dele, que ele também atingiu um milagre ali de uma cura, né, que ele teve. E aí uma vez, depois de 1 mês, 2 dessa entrevista, eu nunca tive essa ideia. O Armando Antenori, que é um jornalista, ele era da Folha nessa época, hoje ele é o diretor da Piauí, me ligou falando: Lu, eu assisti sua entrevista na Marília, que história foda, não sei o quê. Vamos escrever um livro? Eu falei: um livro? Mas é tanto sofrimento ali. Ele falou: vamos escrever que deve ter coisa boa ali. Eu falei: nunca pensei, né? E aí ele me procurou, a gente foi desenvolvendo uma ideia, ele foi trazendo estímulos muito legais. E aí eu encontrei amigos meus que tinham vindo da sessão de autógrafos do Gianecchini. Olha que loucura. Falando que o livro... Aí eu falei: ai, meu Deus, esse livro do Gianecchini tá vindo toda hora em mim. Assim, Sim, né? a experiência, né? Aí falei: vamos, Antenori, vamos. Há 10 anos. Caramba, Lu. A gente começou, foram 7 anos de depoimento. 7 meses de depoimento. Dia sim, dia não. Foi barra pesada. Imagino. Porque a gente ficava umas 5, 6 horas fazendo isso em casa. E aí a gente chorava juntos. Esse foi um grande sim, hein? Misericórdia. Esse foi um grande sim. Eu falei: pra sua quando história? que eu fui aceitar fazer isso, meu Sim. Deus? Porque foi reviver tudo. Claro. E como eu sou uma pessoa CDF intensa, eu queria contar a real. Sim. Eu falei: se é pra ver o oco, então vamos embora ver o oco. Nossa, eu quero muito ler esse Eu livro, falei: gente. então vamos fazer isso. E aí foi muito difícil, Carol. Aí eu nunca consegui lançar. Eu falava: não, agora não. Porque eu também estava sofrendo naquela época de julgamentos. Né? Luciana tá doente. Tá meio louca. É, muito pra ver como o preconceito é uma coisa de louco, né? Como ele... E eu tive 4 pessoas só do meio artístico, do nosso meio de trabalho, que me aceitou dessa forma, sem me julgar. A maioria me julgou. Quero saber quem? Quero saber quem? Olha, tive muita gente de TV. Não que julgou, quero saber quem falou sim. Eu me interesso quem fala sim. Foi o Antunes. Foi a primeira pessoa que falou sim, você vai. Uma que foi assim, eu me desencantei muito com o meio artístico nessa época que eu fiquei... O que te nutria, assim? O que você achava que era... que poderia te nutrir como trabalho? Porque ao mesmo tempo, assim, eu imagino que deve ter sido uma grande barreira, né? Você conseguir ultrapassar e falar assim: agora preciso parar e agora quero voltar. Aí para onde você queria voltar? Exatamente, né? Porque eu parei, eu fui parando. Sabe um caminhão que vai freando? Eu fui freando, eu fui vendo que eu não conseguia mais trabalhar. Porque para eu estar naquele lugar às 7 horas da manhã, sim, eu tinha que acordar, porque eu tinha manias, 8 horas antes. Então eu ficava fazendo muita conta em casa.
Bom, para estar lá às 7, eu tenho que acordar tanto, então, fudeu, vou ter que estar virada. Eu gravei, eu participei, eu fiz o Sai de Baixo, Uhum. fiz de virada. Gente. Cheia de mania, não tinha nem Aham. comido nada naquele dia. Mas eu queria muito fazer, mas eu já não tinha mais condições. Sim. Tanto que a minha família falou, não tá dando, você tem que... Foi a hora que eu falei, eu vou... Depois de um ano que eu falei sim, tá? E quando eu tava, assim, já bem desencantada com o meio artístico, né? Que tinha perdido a graça por muitas coisas que eu vi, presenciei, né? De abusos, assim, de poder, Claro. né? Eu falei, ai, que sem graça, que preguiça, né? E eu tava muito no meu sonho ainda de criança, de menina, né? Uhum. Aquele sonho da atriz e tal. Então, no toque, aquilo esvaiu de mim, foi embora. E aí um dia minha mãe começou a me questionar. Ela falou, então você não vai mais trabalhar? Você não vai mais fazer novela? Você não vai... Eu falei, não vou. Não vou, não é isso mais que eu quero. E não sei o que lá. Ela falou, não, mas você gosta tanto. Aí você tá querendo ir no teatro, tá querendo assistir. Eu falei, não, eu gosto disso, eu gosto. É a tua vida, né? É. Aí ela falou tua assim, então identificação. vai fazer teatro. Eu falei, mãe, não é assim fazer teatro. Eu comecei a ensaiar uma peça com o nosso amigo Dionísio, que foi maravilhoso. E no meio da peça eu tive muitos problemas de manias, de ter que interromper o ensaio, porque eu tinha mania. Aí eu falei, tive que sair da peça. E foi antes de dizer sim ao remédio. Uhum. Depois dessa peça que eu saí, foram 2, 3 meses que eu disse sim, porque estava tudo ruindo, assim. Sim. E nossa... E aí aí eu falei, mãe, acho que tem uma coisa que pode me salvar, que eu tenho tesão ainda de fazer, estudar. Ela, então vai estudar, o que você quer estudar? Filosofia? Você sempre falou. Eu falei, não, eu quero estudar teatro. Eu quero estudar essa minha paixão. Gente, que lindo. Eu falei, eu quero me apaixonar mais por isso. Se eu me apaixonar mais por isso, eu continuo, senão eu vou desistir mesmo. Tá, então o que você quer fazer? Eu falei, olha, eu tive uma escola por 2 anos, em 89, né? Uhum. Que foi lá no Antunes e foi o lugar onde eu me encontrei. Uhum. Foi o lugar onde eu tive ali uma das melhores fases da minha vida. E aí eu falei, só me resta o Antunes aceitar, né? Porque eu nunca vi ninguém voltar ali. Uhum. E desse jeito que eu tô. Eu tava com 40 quilos. E aí, agora eu tô muito curiosa. Cara, foi muito louco, olha, foi muito doido. Porque eu nessa quero época... saber desse dia. Não, esse dia foi muito doido. Porque eu já não dirigia mais. Sim. Eu já não andava mais sozinha. Então, minha mãe veio, abdicou também da vida dela, meu pai. Então, eu só saía com a minha mãe. Uhum. Eu não dirigia, eu travava na hora de dirigir. Então, minha mãe, quando nós fomos lá no CPT, ela falou, vamos lá falar com o Antunes, vamos lá então, vamos lá. Aí eu falei, vamos lá. Aí eu sentei com ele, aquele jeitão dele, né? Entrei, oi Antunes, eu bem raquítica. Uhum. Eu tava com 40 quilos, aquele cabelo escorrido na cara. Ele, entra, Vendramini. Me chamava assim. Aí eu entrei, eu nem lembro direito, só lembro que eu falei, eu queria voltar a estudar. Uhum. Ele falou assim, você já está, mas eu vou te pedir uma coisa, para você estar aqui, eu quero que você faça uma coisa. Eu falei, não, eu quero estudar, eu quero fazer tudo mesmo. Ele, diferente daqui, não é aqui nesse andar que você vai fazer. Eu falei, ai meu Deus, você antes de vir aqui para a aula, né, às 9 horas, eu quero que você desce na piscina, faça lá meia horinha de piscina. Gente, que Aí eu falei, ai, jura, Antunes? Ele falou, meia horinha. Imagina, eu não sabia o que era mexer o corpo há 3, 4 anos. Eu tava naquele mundo caótico, né, que eu entrei. E eu tinha uma mania louca de lavar o cabelo. Eu só lavava um cabelo em determinado momento, do meu jeito, no meu ritual. Ele sabia, será? Não sabia. Gente, mas isso aí é uma Aí canalização. eu cheguei pra minha mãe e falei, como é que eu vou nadar sem molhar o cabelo? Ela falou assim, então, e agora? O que você vai fazer? Aí eu comecei a fazer cálculos. Eu falava, peraí que eu tô fazendo uma álgebra aqui. Bom, se eu botar uma touca, mas e se entrar água pela touca? Vai molhar um piquitinho assim, né, mãe? Tinha o tal do pânico de molhar a cabeça. Aí eu começava a nadar sem molhar. Uhum. Foi que eu molhei, que eu não lembro o dia que isso sumiu. Você se libertou, né? Dessa mania, claro, sim. Claro. E o Antunes... Mas se libertar de uma já é um passo gigantesco, porque é você conseguir olhar para aquilo. E ali, Carol, eu vou dizer uma coisa. Aquele momento, olha, eu não saía de casa há 3 anos. Eu não via notícias há 3 anos.
eu não assistia TV há 3 anos. Minha irmã guardou a Veja do 11/9, o 9/11. Do 11/9, 9/11, não lembro. Ela guardou pra me mostrar quando eu estivesse boa. E ela me mostrou, eu falei, nossa, que doido, filme. Ela falou, não, Veja. Eu vi ali, eu falei, nossa, mentira. Nossa, Você entendeu? entendi. E aí, então, eu fui para essa segunda retomada lá com Antunes, uma criança do mato quase, sabe uma criança do mato? Como se você Eu já tivesse não, voltado, né, eu não à tua tinha infância. namorado, eu não tinha nada, eu não tinha mais contato comigo. Eu só tinha contato com uma loucura aí que eu não entendi o que era esse tal de toque. Então lá, essa segunda entrada no Antunes foi uma imersão, mas foi assim, um jorro de Ai, vamos ter que espontaneidade. fazer um outro podcast pra gente, um outro episódio. E o Antunes depois me ajudou em 1000 outras Porque, coisas assim, ali dentro. Depois eu muita te coisa. conto. Então foi dele, né? Uma pessoa que também foi muito criticada, né? Pelo jeito dele. Sim. E ele naquela hora me abraçou, me protegia, como Sim. um leão ali dentro. Sabe? Foi muito louco. Da primeira vez não tinha isso dele. Né? Então a gente tem vários sims aí nessa história, vários né, sims. Luciana? Vários mergulhos que foram de sims, né? difíceis, né? Como é difícil falar sim. Quantos livros você pode escrever? Eu tô aqui, já tô pensando em um para você também. Agora acho que esse livro sai, porque agora já tá tudo... Todo mundo já tá bichado mesmo, tá todo mundo com 1000 problemas de saúde mental, assumindo, e que é maravilhoso assumir. Ainda bem, né, que também a pandemia nos trouxe esse benefício, né, que foi poder olhar para a saúde mental como uma questão de saúde, né? Tipo assim, você precisa, né? Você precisa ir no médico, alopata, homeopata, não sei qual a sua opção, mas você também precisa ir no terapeuta, você precisa cuidar da sua saúde mental, são coisas que estão interligadas, né? Não, maravilhoso. Ai, Lu, muito obrigada. Ai, obrigada, Carol. Vai ser um máximo esse seu podcast. Eu ficaria conversando com você aqui horas e horas. Nossa, você vai ter essa dificuldade, porque com outras pessoas, porque você traz um assunto do coração e do sofrimento e da alegria também. Né? Porque esses sims que a gente teve que falar, difíceis, trouxe alegrias depois, né? Trouxe meu tratamento, trouxe minha recuperação, São né? coisas bonitas de se ouvir, são saídas. Exatamente, não né? é aquele... Né? Porque às vezes o Chicão fala assim pra mim, ai, você não sabe dizer não, que saco. Vou ter que ir lá eu dizer não pra você. Né? E o mais difícil foi eu dizer sim na minha vida. Né? O sim pra tomar um remédio, o sim pra... Ok, eu tenho toque, tá bom, eu assumo, né? Quando você disse sim pra isso, você disse não pra um monte de outras coisas. Você vê que maravilha que é. Libertas, maravilhoso. Né? Obrigada. Obrigada a você, Foi Carol. Muito bom te ouvir, muito bom trocar com você. Obrigada, Carol. Você é uma pessoa muito generosa. Nossa, você muito generosa. Vai buscar histórias maravilhosas. E, assim, espero que você tenha gostado de estar Amei, aqui. Eu amei a sua ideia. Eu achei tão bacana trazer essa pergunta que nunca ouvi na vida, que não é um clichê, né? E que questionou tanto. Quando eu li como que eu diria assim, um argumento, uma sinopse do que você ia fazer, da onde você estava encaminhando o podcast, eu falei, nossa, na hora que eu li aquilo já veio aqui, todos os sims difíceis e milagrosos que a gente tem que dizer e se libertar também. Que lindo. Obrigada, Lu. Obrigada a você. Carol. Obrigada a todos vocês que nos ouviram. Até o próximo episódio. É isso.